Vamos aqui para mais uma dica de saúde hoje com a enfermeira Keila. Gostaria de falar hoje sobre algumas condições específicas que aumentam o risco para essa doença. Essa doença tem tido uma predileção para algumas situações especiais, algumas condições específicas de saúde ou falta dela. E quais são as condições que causam assim, um risco maior ou um risco de agravamento de caso, para essa doença? Então, primeiro eu gostaria de falar com vocês sobre o sedentarismo. Sim, o sedentarismo. O sedentarismo, você pode pensar, isso não é uma condição de saúde ou de doença, isso não é um problema em si. Infelizmente é. E a maioria da sociedade hoje está nessa condição sedentária, infelizmente. Infelizmente, nossos hábitos de sociedade, não favorecem uma atividade física regular. E isso é uma complicação, sim, para a questão da Covid. Por quê? Quando uma pessoa está sedentária, ela tem uma redução da massa magra do organismo, ou seja, dos músculos, Uma pessoa sedentária, ela vai reduzindo com o tempo a quantidade de músculos no corpo, de massa magra. Não sei. Enquanto que a massa de gordura, a quantidade de gordura corporal aumenta. E qual é o prejuízo disso em relação a essa doença? É o seguinte: quanto mais músculos você tem no seu corpo, mais mitocôndrias você tem. Então as mitocôndrias, elas estão assim presentes numa quantidade bem maior nas células musculares. Então no seu músculo do coração, nos seus músculos das pernas, dos braços, todos os músculos do seu corpo tem uma grande quantidade de mitocôndrias. E não sei se você já assistiu algum vídeo anterior onde eu falo da mitocôndria. Mitocôndria é uma organela que produz energia para suas células, tem a produção de ATP, de energia. É lá que o oxigênio e a glicose da sua alimentação sofre uma combustão, uma queima e transforma energia. Então, para você andar, falar, correr, pensar, o tempo todo você está queimando energia. E quem faz esse processo da queima de combustível são as mitocôndrias. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, quanto mais músculos você tem, mais mitocôndrias você tem. É como se você tivesse mais um local assim, de combustão. É como se tivesse mais válvulas no seu motor, Então, quanto mais mitocôndrias você tem no corpo, mais energia você tem capacidade de fabricar. Então, se você é sedentário, você reduz a capacidade do seu corpo de gerar energia. Então, às vezes, mesmo sem estar doente, você já está com baixa energia. Mas, quando é acometido por esse vírus ele já tem como efeito colateral uma queda na produção de energia. Ele ataca as mitocôndrias, suas mitocôndrias não conseguem produzir energia adequadamente. Por isso que um dos efeitos colaterais, um dos sintomas assim muito presentes nessa doença é a fadiga, é o cansaço, a pessoa não tem ânimo para nada. Se você já teve essa doença, eu conheço alguém que teve, a pessoa fala assim, eu só quero ficar deitada, eu não tenho ânimo para nada. Por quê? Porque essa doença, ela afeta a produção de energia do seu corpo por causa de atingir as mitocôndrias, certo? Então, se a pessoa é sedentária, ela já tem baixa quantidade de mitocôndria no corpo e o vírus já vai comprometer essas mitocôndrias, então a pessoa vai ter uma condição de saúde muito pior. Então ela vai realmente ficar mais comprometida. Então, às vezes você conhece, nossa, mas fulano é jovem, fulano não tinha pressão alta, fulano não tinha diabetes, mas por que ele ficou tão ruim? Por que precisou ir para o hospital? Então eu conheço pessoas assim, relativamente jovens que foram hospitalizadas, e até que foram a óbito. Mas por quê? Então um dos motivos pode ser a questão do sedentarismo. O seu corpo não tem condições ali de produção de energia suficiente para combater a doença, combater esse vírus. Então, se você está sedentário, é hora de levantar da cadeira e se animar para fazer alguma atividade. Se você não tem condições de sair da sua casa para dar uma volta, uma caminhadinha na cidade, você precisa fazer alguma atividade física, nem seja no seu quarto, na sua casa, para ativar suas mitocôndrias, para aumentar a quantidade de músculos no seu corpo, para você não ficar tão atingido caso você seja acometido por esse vírus. Então, essa foi a dica sobre a questão do sedentarismo.
certo? E no próximo vídeo eu vou falar de uma outra condição que também agrava, né, a sua condição de saúde, se caso for acometido por essa doença. Então não perca o próximo.